Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Obrigado. Dando continuidade à leitura da noite de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 18, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, esteja ou num trono ou na extrema miséria. Mas poucos sabem sofrer, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir um homem ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A prece é a sustentação para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie sobre uma fé viva na bondade de Deus. Jesus vos disse muitas vezes que não se colocava um fardo pesado sobre os ombros fracos, e sim que o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tão mais generosa quanto mais difícil tiver sido a aflição. Mas é preciso merecer a recompensa, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Que assim seja, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Na noite de hoje, nós temos o prazer de receber mais uma vez o nosso amigo Cleomar Lopes. O Cleomar é funcionário público, ele pertence ao Centro Social Espírita Puro Amor. Boa noite. Tudo bem com todos? Iniciando o ano, é comum e praxe dos palestrantes desejarem a todos um feliz ano novo, mas eu não vou fazer isso. Eu abandonei essa prática há uns 10, 15 anos, de desejar feliz ano novo por um motivo principal. Quando nós estamos muito felizes, alegres, saltitantes, nós esquecemos de Deus. Nós queremos viver o ápice da alegria, da felicidade, e não aprendemos com o que nós sofremos, com o que nós passamos. Infelizmente, Leon Denis nos afirma que aprendemos com a dor, que é a nossa maior mestre. Então eu desejo a todos um ano de aprendizado. Não estou desejando sofrimento, mas momentos de crescimento espiritual, onde o objetivo maior da nossa existência é a evolução. E se eu não aprender, eu não vou evoluir. Estamos aqui hoje nessa casa, a grande maioria, em busca do equilíbrio espiritual, em busca de tratamento, porque passamos por momentos de dificuldades, de desequilíbrios. Então estamos aqui para aprender. E é claro, eu desejo sucesso a todos. E a felicidade vem das vitórias, do fechar ciclos e de buscar e encontrar aquilo que procuram. Vale a pena viver, pois... Como que nós normalmente completaríamos essa frase? Vale a pena viver porque eu acabei de trocar de carro.
Vale a pena viver porque eu comprei meu apartamento. Vale a pena viver porque eu passei num concurso. Vale a pena viver porque eu estou no novo emprego. Vale a pena viver porque eu encontrei tudo que eu precisava e tenho boas esperanças para o ano de 2024. Aqueles que acham que a nossa felicidade está em quem nós escolhemos, poderia completar: vale a pena viver porque acabei de me casar. Depositando em quem escolheu ou quem foi agraciado a função de fazê-lo feliz. Para aqueles que já viveram experiências diferenciadas e perceberam que a felicidade não está em quem nós escolhemos, mas como eu convivo com quem eu escolhemos, poderia também dizer: vale a pena viver porque eu acabei de me separar e vou me reescrever e conquistar novas alegrias e felicidade. Eu trouxe a complementação dessa frase de uma pessoa que eu admiro muito e que fez parte da minha vida por muitos anos e faz até hoje. Paulo de Tarso. Ele completou essa frase da seguinte forma: vale a pena viver, pois o Cristo vive em mim. Paulo não deu alegria ou completude na sua vida pelas suas conquistas humanas e pessoais, por coisas que preencheram o vazio da sua existência. Vale a pena viver porque o Cristo do qual chegou até mim preenche todo o meu ser. Nada físico, nada material, mas espiritual. Paulo não conheceu Jesus. E quando teve notícias de Jesus, quais foram as atitudes de Paulo? O perseguiu. Perseguiu todos os seus seguidores. Mas hoje, lá na carta que ele escreve aos Gálatas, ele diz: vale a pena viver, porque eu abdiquei da minha vida. Abdiquei do meu ser. Abdiquei da minha titularidade de juiz. De todo o meu conhecimento do Pentateuco judaico, para servir aquele que está no meu caminho. Completando a carta de Paulo: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo. Paulo transporta Jesus para dentro de si, para entender o porquê da sua crucificação. Para entender que ali não foi um cordeiro sacrificado, do qual o seu sangue me perdoaria de todos os meus pecados, mas a exemplificação de um homem totalmente impoluto, sem pecado algum, sem mácula alguma, foi condenado, martirizado, crucificado pela ignorância humana, por pessoas que têm metas e não propósitos. A vida que agora vivo no corpo físico, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo trouxe para si a exemplificação, porque Jesus poderia mudar todo o seu destino se assim o quisesse. Mas ele se entregou, deixou que a ignorância e a violência humana pudesse martirizá-lo e fazer com que ele fez. Agora nós vamos fazer uma viagem no tempo. Gálatas 2:20. Essa carta foi escrita entre 55 e 60 depois de Cristo. Depois que Jesus já estava crucificado. Nessa época, Paulo se dedicava totalmente a Jesus. Não havia nada que o motivava diferente do que a sua missão de levar o Evangelho. Mas agora vamos voltar no ano 35 a 37, quando Paulo ainda era Saulo. O que ele era? Um juiz. Pelas leituras que fazemos da sua vida, da sua biografia, um futuro juiz do Sinédrio, como já o era, mas o sumo sacerdote era o cargo que o esperava. Se naquela época perguntássemos a Saulo: Saulo, vale a pena viver? Por quê? O que ele responderia talvez? Porque eu vou exterminar toda a célula cristã. Eu vou matar todos os cristãos. Eu vou acabar com esse tal Jesus que se autoproclamou o Messias.
Eu vou exterminar esse nome da face da terra. No ano 35 a 37, segundo a literatura, foi o momento ápice da perseguição de Saulo ao cristianismo. E depois, no ano 55, ele já diz que aquele que ele perseguia vivia dentro dele. O mesmo homem, o mesmo espírito, mas com motivações diferenciadas. E aí vem a primeira reflexão que eu gosto de fazer nas palestras que ministro. Que hora que Jesus entrou na nossa vida? Será que nós temos ele apenas na verbalização ou na leitura? Ele já entrou dentro de nós, ele vive em nós, como viveu em Paulo? Nós o conhecemos, não o perseguimos, mas também não abrimos as portas como ele queria que nós abríssemos. Por que Paulo viu em Jesus aquilo que o preenchia na vida? O que é o Cristo em nós, como ele fala? Porque o Cristo vive em mim. Primeiro ele entendeu que Jesus é o pão da vida. Qual é o simbolismo do pão da vida nessa passagem desse versículo? O pão é aquilo que alimenta. O pão era motivo de reunir toda uma família, da qual o patriarca ia repartindo para cada filho o seu pedaço naquele pão que era gerido para alimentar a família. Matava a fome por quanto tempo? 1 hora, 2 horas, talvez um pouco mais. Esse é o alimento físico, esse é o pão que nos alimenta. Mas quando Jesus diz, eu sou o pão da vida eterna, não é um pão material feito de qualquer substância. É o pão que me traz o conhecimento, que me traz a verdade e que me traz a sustentabilidade para que eu seja diferente aonde eu estou e aonde eu vivo. Paulo entendeu que ele poderia se alimentar desse pão por toda a sua vida e se dedicou totalmente a alimentar-se de Jesus. Paulo entendeu também que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Não sei se alguém aqui já teve experiência de tentar andar numa sala totalmente escura, onde você não conhece a disposição dos móveis. O que nós sentimos? Pavor, pânico, total insegurança. Não sabemos o que vamos encontrar pela frente. Se vamos cair, se vamos tropeçar. A luz nos dá o quê? Segurança, paz, equilíbrio, amplitude, visibilidade. É isso que Jesus quis dizer. Eu sou a luz do mundo. A luz que te mostra por onde você deve trilhar. A luz que mostra aonde você deve potencializar os seus passos. A luz que te dá o equilíbrio e o controle de si mesmo para não se perder na sua caminhada. E depois ele disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Quantas vezes perguntamos, e temos algumas temáticas aí até de reflexões, de pessoas que dizem, Senhor, o que queres que eu faça? Eu sou o caminho. Siga-me. O que é seguir Jesus? É ler a Bíblia todos os dias? É ler o Evangelho segundo o Espiritismo todos os dias? É pegar literatura cristã e ficar lendo? Claro que não. Nós já temos conhecimento suficiente para entendermos que ser o caminho é eu potencializar as minhas práticas cristãs e não apenas decorá-las. Eu venho de uma escola evangélica, sou formado em teologia, fui pastor há alguns anos, aonde nós tínhamos uma prática normal de decorarmos versículos, às vezes para enquadrar alguém dentro da igreja, ou simplesmente para ter como resposta pronta. Então o verbo estava dentro, mas não existia prática cristã, religiosidade, uma decoreba total. Quando conheci a doutrina espírita, eu disse, estou liberto de decorar. Aí alguém fala assim, me pergunta, você estuda muito o livro dos Espíritos? Sim, estudo. Você lembra o que diz a pergunta 647? Não sei, nem quero saber, vamos pesquisar. Decoro nada. Existe 1019 perguntas lá. O número
Tivemos 2 colegas na Federação Espíritas que falavam de cor e salteado todas as perguntas. Só falar o número ele dizia o que tinha. Loucura? Mas e a prática? Caminho é andar, é movimento. Não é simplesmente verbalizar o que Jesus disse. Mas voltando nesse versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Certo? 90% das pessoas verbalizam esse versículo somente nessa parte. Qual que é a parte final desse versículo? Lembram? Ninguém vem ao Pai senão por mim. É a parte que nos alerta, é a parte que nos puxa a orelha, é a parte que formaliza a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, quando entendemos quem é o caminho, a verdade e a vida. Não adianta procurar outros caminhos. Ninguém chega a Deus se não trilhar os caminhos que Jesus trilhou. E aí, na minha última reunião, eu coloquei, eu e meu Pai somos um. Hoje eu estava ouvindo, agora mesmo ali no carro, o Divaldo falando sobre isso, e o Calci também comentando sobre isso numa palestra do SESDA, que é uma casa que ele faz parceria em Minas, Calci de Sarroriz, ele dizendo, né, que o movimento católico, evangélico, estabeleceu a Deus, a Jesus, o título de Deus. Porque quando não ainda, no primeiro concílio, 330, 300 e qualquer coisa, não se tinha, ou tinha-se a necessidade de estabelecer a Pai, Filho e Espírito Santo como a unicidade de um só Deus. A doutrina veio em 1800 para trazer que Jesus é o guia e modelo de toda a humanidade. E ele diz, eu e meu Pai somos um só propósito. Eu vim para que se fizesse através de mim as obras do meu Pai. E ele não estava afirmando que ele também era essa santidade. E aí a pergunta fica, quando poderemos mostrar que o Cristo vive em nós? E que vale a pena viver? Qual é o momento propício a fazermos isso? E eu busquei uma referência de irmã Matilde. É quando nós reencarnamos. É quando aqui voltamos. É quando estamos preparados por uma reconsciência através do nosso planejamento reencarnatório. É quando vislumbramos as nossas provas, as nossas expiações, numa nova proposta de vida. Quando nós planejamos aqui voltar, nós fazemos esse pensamento. Vou reencarnar e vou ser diferente do que foi em outras. Mas aí, nós conseguimos? Olha o que Matilde nos diz. Mas lembre-se que nossas melhores possibilidades perdem-se na esfera do recomeço. Quando começamos o nosso processo reencarnatório, quando começamos a nos socializarmos, nós nos perdemos na materialidade. Tudo nos atrai, viramos consumistas, sentimos prazer naquilo que nós compramos, e não naquilo que nós necessitamos, mas naquilo que nós desejamos. Nos alegramos quando conquistamos algo que não nos fez falta até hoje e achamos que seremos felizes ao adquirir aquele produto ou aquela coisa. E aí temos a realidade de que nada da nossa felicidade estará em algo que é material, que é externo. Como valorizar então as nossas vidas, as nossas reencarnações? Primeira frase de Matilde, é indispensável que saia de si mesmo e veja a necessidade da dor dos que te cercam. Sair do egocentrismo de ser vítima. Como é bom ser vítima, não? As pessoas perguntam, como é que você vai? Eu estou bem, mas eu poderia estar melhor. Por quê? Porque aconteceu isso, fulano fez isso comigo. Você lembra de fulano? Lembra? Pois é, sabe o que fez comigo? E aí eu vou narrar um fato que me deixou triste, uma decepção, e vou me vitimizar. Eu não consigo trazer no meu olhar a dor do outro. Eu consigo só ficar pensando naquilo que me faz sofrer. E ela diz, saia da sua própria dor.
Comece a perceber a dor do outro, que você elimina a sua própria dor. Comece a servir e a ajudar o próximo, que todas as suas dificuldades serão assistidas. Não vou dizer que elas serão eliminadas, mas você terá uma assistência para resolver as suas dificuldades. Por isso que eu digo, desejo que tenha aprendizado. Momentos de reflexão, momentos de introspecção, enquanto você começa a se analisar, você começa a auto-refletir e ver os caminhos e as decisões e aonde e como você está vivendo. Nós somos o único ser vivente no planeta Terra que somos agraciados com isso. E nós fazemos isso. Estamos numa época agora de começar o ano. Não é hora de rever aquilo que prometemos no ano passado? Quem conseguiu cumprir 100% as promessas ou metas ou propósitos de 2023? Então vamos repensar, mas dar valores espiritual e não valores que seria simplesmente material. Não procura ser atendido em todos os seus desejos, mas procura servir. Quantas vezes eu participo de trabalho assistencial de rua, as pessoas dizem, nossa, admiro demais seu trabalho, é todo sábado? É, todo sábado, saímos entregando marmita, entregando roupa, tá? Mas você não cansa? Não, se eu cansasse não seria todo sábado. Mas eu não canso por quê? Porque é algo que não é para mim, é para o próximo. Eu consigo ver o outro. Eu não estou buscando ser atendido àquilo que eu desejo, mas atender aquilo que é necessário para aquele que está na rua e que está precisando do alimento. Então temos equipes que alimentamos pessoas todo final de semana em torno de 550 refeições efetivas. Comida, por assim dizer. E aí fala, eu gosto tanto disso, eu admiro. Então vamos conosco. Ah, eu não tenho tempo. Eu não dou conta de fazer isso. Isso não é para mim. Porque eu não estou preparado para servir. Eu tenho que me estabelecer, eu tenho que me equilibrar. Sirva que você se estabelece. Ajuda antes de procurar auxílio. Outra coisa, tudo que Matilde nos faz refletir é que saiamos do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo, da nossa arrogância e prepotência, de acharmos que tudo que está à nossa volta, o universo que nos cerca, quer seja de coisas, quer seja de emprego, de sociedade, quer seja de pessoas, devem nos servir, nos atender. Então saia desse universo do eu e comece a ter a percepção do outro. Ampara sem a intenção de ser amparado. Estabeleça propósitos, não metas. Porque algumas pessoas fazem meta. E eu já usufruí de metas de parentes em especial. Esse ano eu vou doar 20 cestas básicas. Por graças a Deus, já sabe para onde dá. Dirijo uma casa numa periferia e tenho necessidade demais de alimento para alimentar as famílias que nós assistimos. E quando alguém estabelece meta para fazer coisa, criando números, vou doar tanta cesta, eu falo, eu sou o candidato a receber. Mas muda o foco. Não estabelece meta, faça propósito. Propósito é qualitativo, meta é quantitativo. Esse ano eu tenho um propósito de ajudar a alimentar mais pessoas do que eu fiz o ano passado. Mas quantas você alimentou? Nenhuma, só eu mesmo. Mas então vai 2, vão 3. Mas faz propósito. Não estabelece quantidade. Lembra de Pedro? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu inimigo? 70 vezes. Para que quantificar? Isso é inerente ao ser humano. Nós queremos números. Então, para de estabelecer números nos seus propósitos. E ampare, sem a intenção de ser amparado. Diante da fartura ou escassez, recorda o serviço que o Senhor te convocou a realizar e produza o bem em seu nome, onde estiver. Não tenho recursos, não tenho condição, mas eu posso estar junto para participar. Esse final de semana tivemos uma carência terrível de entrega, de entregadores de marmitex nas ruas. Tivemos um grupo, normalmente eu tenho 2 equipes. Uma equipe
é da Igreja Adventista. São os jovens que as aulas retornaram anteontem. Então eles ainda não se estruturaram. Eu, espírita, faço a comida na minha casa e a Igreja Adventista, irmãos evangélicos, buscam e vão entregar na rua. Como eles não estão ainda se organizando, eu tive 3 voluntários para sair com 180 marmitas. É muita coisa. Porque quando nós chegamos em algum lugar, o povo fecha em cima. Então tem que ter no mínimo de 8 a 10 pessoas para organizar a fila, para administrar o ambiente externo. Mas nós somos assim mesmo. E vamos arriscar. Procuramos lugares onde tivesse menos pessoas aglomeradas. Avenida Goiás, a Casa da Acolhida, em Campinas, Praça Joaquim Lúcio, que é um lugar perigosíssimo, tem muito drogado lá, e eles sempre querem 2 marmitas, e se você nega a dar 2, eles partem para cima com violência. É um ambiente para ser servido, mas recorda o serviço que o Senhor te convocou para realizar. Ele não nos chamou apenas para fazer aquilo que me agrada, aquilo que é fácil, aquilo que é conveniente à minha capacidade. Ele me chamou para que eu realizasse coisas além do meu potencial. Porque se eu não conquistar nada, por que eu reencarnei? Qual que é o sentido da minha reencarnação? Não é caminhar para a evolução? E como que eu vou evoluir se eu fico na mesmice de sempre? Na comodidade, no comodismo de fazer sempre a mesma coisa? Vencer desafios e construir um espírito melhor é o que nós devemos ter e fazer. Aqui eu trouxe um exemplo interessante de outra pessoa extremamente dedicada a Jesus. O Cristo também viveu em Estevão. Conhece a história de Estevão? Ex-Gesiel, que teve a sua família destruída, e ele foi separado da sua irmã, e aí ele foi para a Casa do Caminho, se transformou num excelente palestrante, defensor do cristianismo, sofreu muito, foi escravo, trabalhou nas galés, e graças a esse sofrimento na galé, é que ele conseguiu a sua liberdade. E aí, em praça pública, ele fazendo um discurso cristão, falando de Jesus, ele depara com quem? Com Saulo. E os dois têm uma contenda, um bate-papo, ou uma discussão, falando no nosso linguajar. E Paulo convoca aí o Sinédrio para exterminá-lo. E lá ele é condenado ao apedrejamento. Estevão tinha um sonho, segundo o livro, Paulo e Estevão. Ele queria encontrar a sua irmã, Abigail, que ele perdeu nesse caminho quando ele foi para o mar, nas galés romanas. E quando ele estava em praça pública, preparado para ser apedrejado, vai chegando a multidão e vão chegando alguns juízes, dentre eles Saulo. E ele olha ao lado de Saulo quem estava numa posição que, segundo a literatura, diz que era a noiva de Saulo, ou a que havia sido prometida a ele, Abigail, a sua irmã. E aí ele tem o alívio de ter reencontrado. E aí ele faz essa frase maravilhosa: Senhor, não lhes impute esse pecado. Morreu pelo apedrejamento, determinado por Saulo. A sua vida foi ceifada porque ele defendia quem ele acreditava. Se perguntasse para ele naquele momento em que ia iniciar, Estevão, vale a pena viver? Por quê? Porque Cristo vive em mim. Ele diria. Já Saulo diria, vale a pena viver porque elimino mais um baluarte, mais um estandarte do cristianismo. Outra figura que eu gosto muito e que também demonstrou que valia a pena viver por Jesus, Joana de Cusa. O nome é Joana, de Cusa era o marido. Que após o falecimento do marido, ela passa a se dedicar totalmente ao cristianismo, que era feito nas catacumbas, às escondidas, porque eram perseguidos. E Joana tinha uma mediunidade bastante aflorada.
ela recebia os espíritos que a assistiam. Ela entrava em transe. E no momento, numa das catacumbas, chega uma legião romana e prende todas as pessoas e identificam nela uma pessoa transfigurada. E imputa isso a quê? Bruxaria. E ela é condenada a ser queimada, como eram todas as demais naquela época. Só que essa cena na vida dela teve um agravante maior. Além dela, levaram o seu filho, adolescente, não se tem exatamente a idade. Na literatura que a gente acha, fala que era adolescente. E aí o carrasco pede ela para negar, abjura, negue o seu Cristo, o seu mestre. E ela diz que não. Ela poderia dizer, vale a pena a minha vida, porque o Cristo vive em mim. E sob lágrimas o filho pede à mãe para que o faça, para que salvasse a vida dele e dela. Quem é mãe ou pai sabe da dor que deveria ter sentido essa mulher ao dizer que jamais abdicaria do Cristo em prol da vida dela ou do filho. E ela diz não. E aí ela é queimada. E o carrasco pergunta a ela, o seu mestre só te ensinou a morrer? E ela diz, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Mais uma que demonstrou amor e que declarou amor ao seu carrasco. Mais uma que o Cristo viveu intensamente em sua vida. E que ceifou a sua vida por acreditar nele. Trazendo para os dias atuais, o Espiritismo alcança seu período de maioridade. Amanhã vai ser lançado o novo Nosso Lar 2. Estamos no ápice. O Nosso Lar primeiro, vamos assim dizer, que foi lançado em 2010, bateu recorde de bilheteria. Então quem puder ir assistir, vá. Vamos dar essa alegria à doutrina espírita. Porque é mensurado para aqueles que produzem, eles estabelecem metas de bilheteria. Vá ao cinema, assista lá, não espera ficar disponível em qualquer coisa na televisão. O Espiritismo é a hora de deixar o Cristo viver em nós. A doutrina nos convoca a sermos e termos religiosidade na nossa prática cristã. A sermos diferentes, não melhores, mas a agir, a criar, a construir algo diferente na vida dos outros. Somos todos conclamados a ressignificar, dar um outro sentido à nossa existência. Temos um significado para nós mesmos, nós nos autodefinimos. E nós só vamos saber, infelizmente, o que as pessoas pensam sinceramente de nós, é quando estivermos no caixão. Aí alguém vai falar, fulano, esse cara era isso, mas nunca disse isso para mim em vida. Mas lá vai dizer. Então eu tenho que ressignificar, repensar, avaliar e me edificar para construir uma eternidade melhor. Essa é a hora que nós temos que viver. O Evangelho propicia a maior conquista evolutiva do Espírito, porque ela nos alimenta do saber. Ele nos traz informação que mudam a nossa consciência. E é claro, pode nos colocar num caminho melhor para seguir Jesus. Vivendo a essência do Cristo, o Cristo viverá em nós. Vivendo o Evangelho na sua plenitude, ele estará em nós. E aí nós temos que estabelecer quais são os nossos sentimentos em relação a tudo que nos cerca. Esse ano tivemos uma mudança trágica onde eu trabalho no Estado, na Secretaria da Saúde. Somos 22 funcionários. E foi feito um remanejamento interno de salas. Sabe baseado em quê? Por que trocou pessoas de salas? Antigamente era estabelecido as regras pelos grupos de trabalho. Mas agora não. Foi restabelecido por grupo político. Os de direita ficam de um lado, os de esquerda ficam do outro. Está tendo muito briga. E estamos sendo movimentados por conta disso. Porque a intolerância está reinando. O descompasso
na gestão do nosso país, que alguns defendem, outros criticam, está sendo maior do que o sentimento que a gente tem como espírito. Então, cuidado com o sentimento que você externaliza, que você vive e que você povoa o seu pensamento. Aprendendo a escutar o sentimento cristão, entenderemos melhor a nossa alma e viveremos a serenidade do Espírito, e assim Jesus estará conosco hoje e para todos sempre. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até a sua conclusão de evolução, até que você entenda que eu vim para te mostrar o caminho, a verdade e a vida, até que você entenda que eu não vim te purificar de todos os seus pecados, que eu vim te mostrar que a ignorância que rege o mundo ultrapassa os limites da razão, e que eu sou amor a toda hora, eu sou amor de dentro para fora, eu sou aquele amor que acolhe, não o amor que divide. Como tem uma música do Jota Quest que fala exatamente essas frases. Muito bonita. Amor de dentro para fora, amor que eu desconheço, é o que ele diz. Nós não deixamos Jesus entrar e depois queremos vivenciar o cristianismo sem ele reverberar dentro de nós, sem ele me mudar, sem ele me transformar. E aí eu deixo para reflexão essa última pergunta. Posso viver com você e em você? Viver com é participar de tudo que eu faço, de tudo que eu penso e de tudo que eu ajo. E viver em é habitar o meu ser e me tornar assim como Paulo, como Joana, como Estevão, que foi a exemplificação de seres que eu admiro muito aqui hoje, nessa noite. Desejo a todos, então, um ano de recuperação naquilo que aqui vieram buscar. O tratamento espiritual para devolver o equilíbrio da mente. Mas não polua a mente com desânimo, com dor, com sofrimento, com inveja, com arrogância, com soberba, com nada que te tire do foco de servir sempre, de ter Jesus como meta e deixá-lo habitar no seu ser e viver em você e que você possa ter prática cristã. Uma boa noite a vocês. Se Deus assim o permitir, talvez eu volte ainda esse ano encarnado. Se não der, a gente vem desencarnado para ajudar no tratamento. E vou puxar a orelha daqueles que não estabeleceram propósito, porque lá de cima eu vou ver tudo. Aqui eu não estou vendo nada. Até a próxima. Então vamos elevar o nosso pensamento até o alto, lembrar das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas enfermidades, colocando tudo isso nas mãos do nosso Mestre Jesus, esse ser caridoso e bondoso, que ama a todos, está constantemente à nossa volta, trazendo aquilo que necessitamos. Que a luz desse Mestre possa iluminar a nossa mente, os nossos caminhos, nos permitindo encontrar a felicidade, amando ao próximo como a si mesmo. E que assim seja.